Bom dia, meninos e meninas. Bem-vindos a mais uma aula de matemática, técnico integrado ao ensino médio em eletrotécnica, dando início hoje ao conteúdo de função quadrática. Aula passada eu deixei uma sequência de exercício, eu não abri aqui as páginas, mas se precisar de ajuda em correção, eu posso puxar aqui e fazer correção do que tiveram dúvida. Se não, eu já dou início em função quadrática e é com vocês. Função quadrática, todo mundo já viu isso aqui um pouquinho no nono ano. A matéria estudada lá tem uma certa ênfase, né? Olha só algumas situações. Situação 1, é o que eu falei, esse livro gosta muito disso. Ele traz situações, problemas, vai trazer aqui duas situações e depois vamos construir todo o conteúdo para resolver a situação, problema. Então, mais ou menos com 70% do conteúdo resolve-se já a situação, problema, e aí ele faz um aprofundamento depois. Um campeonato de futebol vai ser disputado por 10 clubes pelo sistema que todos jogam contra todos em 2 turnos. Quantos jogos serão realizados no campeonato? Contamos o número de jogos que cada clube fará em casa, ou seja, o número de no seu campo, 9 jogos. Como são 10 clubes, o total de jogos será. Então vão ser 10 clubes, né, vezes as suas 9 partidas em casa. Se um time jogar todas as suas partidas em casa, o outro jogou também todas as partidas em casa e fora, né? Porque se você recebe, quem veio jogou fora. Se o outro recebe e você conta a partida que ele recebeu e você foi, então contou a sua também fora. Eu não posso contar separado isso, né? 2 jogos, é um jogo só, é um em casa e um fora. Se o campeonato fosse disputado por 20 clubes, como é o Campeonato Brasileiro de Futebol, poderíamos calcular quantos jogos seriam realizados usando o mesmo critério. Então nós utilizamos os 20 clubes e multiplicamos pela quantidade de partidas que eles vão fazer em casa, né? E são 19, 380. Afim, para cada número x de clubes, é possível calcular um número y de jogos. Um campeonato, o valor de y em função de x. Então, o y está dependendo da quantidade de clubes. Então, a quantidade de jogos realizados depende da quantidade de clubes que participam desse campeonato. Se a gente usar essa regra, então nesse caso a regra que permite calcular y a parte de x é o seguinte: é o y, que é igual à quantidade de clube x, vezes x menos 1, né? Porque ele não joga com ele mesmo, então por isso esse menos 1. E aqui você faz a operação distributiva: x vezes x ao quadrado, e x vezes menos 1, menos x. Então aqui tem uma equaçãozinha, uma funçãozinha quadrática, tá? O segundo problema aqui é também envolvendo futebol, tá? Um clube... o Flamengo ontem ganhou do Corinthians, parece que eu vi alguma coisa. Eu não Ô, tava... professor, não me lembro disso, né? Eu tava na... Por favor. Não, é sério, eu tava na fazenda. Aí eu só escutei comentário de menino passando lá que tinha sido um gol com 8 minutos. E eu fiquei nisso. Eu sei do primeiro gol de 8 minutos, eu não pesquisei Ah, professor, uma depois. goleada feia. Foi? Eu já tava Ixi. esperando isso já. Depois eu vou pesquisar a respeito então, pra poder ver. Apesar que eu não torço nenhum dos dois, eu sou Atlético Goianiense, cara. Tô acostumado com, com, Com derrota. não, com o Campeonato Goiano só. Só o Campeonato Goiano, vira e mexe a gente leva um. Um clube construiu um campo de 100 metros de comprimento por 70 metros de largura. E por medida de segurança decidiu cercá-lo, deixando entre o campo e a cerca uma pista de 3 metros de largura. Olha só a pista, 3 metros. Isso aqui é para os caras fazerem aquecimento.
Qual é a área do terreno limitada pela cerca? A área, nesse caso, se você está estipulando, já tem esse tamanho do campo fixo, então aqui vai ser o seguinte, vai ser esse 100, né, que é fixo, mais os 3 metros. Então aqui ficou 103, desculpa, 106, né, que é um x de cada lado, então aqui ficou 106 por 76. Nesse caso aqui, basta multiplicar essas duas variáveis. 106 por 76 dá 8.056 metros quadrados. Mas agora, nessas condições, e se a medida da pista aqui não fosse mais 3, fosse 4? E se o tamanho dessa área cercada aqui fosse um x, igual ao exemplo de baixo? Essa pista agora ela não vai ter mais 3 metros, ela pode ter 5 metros, 1 metro, uma metragem x. Então esse comprimento aqui, ó, que nós vamos cercar, ela é o 100 mais o 2x. E essa área aqui que nós vamos cercar agora vai ser o 70 mais 2x. Então, a área que essa cerca cerca, a área que ela vai fazer é o produto disso. Olha aqui, ó, 100 mais 2x vezes 70 mais 2x. Aí tem que fazer a distributiva. Quando faz a distributiva 100 vezes 70, 7.000. 100 vezes 2x, 200x. 2x vezes 70, 140x. 2x vezes 2x, 4x quadrado. Aí organizou em ordem de potência decrescente, da maior potência para menor. Então ficou 4x, somou esses dois caras aqui, ó, né? Deu 340 e o 7 de cá. E essa aqui agora é um exemplo de uma função polinomial do segundo grau, ou uma função quadrática. Tá? Aqui a gente só está exemplificando aonde eu vou usar isso, né? A perguntinha. São exemplos que envolvem a equação do segundo grau. Chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função f de reais em reais dada pela lei de formação. Então, a equaçãozinha do segundo grau ela é caracterizada por isso aqui, ó. É o f de x igual a 1ax² mais bx mais c. Lembrando que esse a, b e c são coeficientes, né? Então, eles são números dados no problema. Então, você sempre vai ter que ter esse x². Esse cara aqui é o que tem que aparecer na função polinomial do segundo grau. Sem ele, não é do segundo grau. Tá bom? E como que a gente vai identificar? Olha só essa função. Se o a é quem multiplica x ao quadrado, então aqui o a vale 2. Né? O a vale 2. O b é o cara que multiplica o x, que nesse caso vale 3. E o c é o termo independente, 5. Né? Aqui já mudou. O a é 3. Tem que pegar o sinal negativo, tá? O b é menos 4 e o c vale 1. Antes do coeficiente aqui tem o 1, né? Desculpa, antes da variável x ao quadrado temos o coeficiente 1, então o a é 1. E o b nós não temos, observe, eu estou nessa aqui, ó. Isso aqui é x², né? Mais 0x menos 1. Se o x ele não tem, você pode considerar 0x. Então, o coeficiente aqui é 1. Então, o a vale 1. O b nós não temos, é 0. E o termo independente é menos 1. Tá bom? Aqui, o que falta para a gente, quando ela é incompleta, falta um termo. E, nesse caso, falta o termo que não tem a variável x, o termo independente. Então, o a é menos 1. O b é 2 e o c nós não temos, é 0. Tá aqui as informações. Estou só ajudando a identificar coeficiente. Professor, pode ser assim uma função quadrática? Pode. Só o a sendo menos 4
e o B e C é 0. Mas não tem como o A ser 0. O A sempre vai ter que ser diferente de 0. Porque se você tivesse uma função do primeiro grau assim, ó, 0x² mais 2x mais 1, 0 vezes x ao quadrado dá 0. Isso zerou e ela passou a ser do primeiro grau, né? É a potência da variável x que te dá o grau da equação. Então, se você tem uma equação, um f de x igual a 2x mais 1, como a maior potência é 1 aqui, então eu falo que isso aqui é uma equação do primeiro grau. Se é uma equação do primeiro grau, ela vai possuir uma raiz, uma resposta. E o gráfico disso aqui, obrigado. O gráfico disso aqui vai ser sempre o eixo XY, né? XY, o gráfico tocando o eixo X em um único lugar, porque temos uma raiz. Quando a função é do segundo grau, para de correr agora. Quando a função é do segundo grau, nós temos x² menos x mais 2. Aqui nós temos uma equação do segundo grau. Por que segundo grau? Porque a maior potência é 2. Então ela vai ter até duas raízes, né? Pode ser que não tenha nenhuma, uma ou no máximo duas, né? E aí o gráfico disso é normalmente alguma coisa assim, ó. Um gráfico que vai tocar o eixo X em dois lugares devido às duas raízes. E assim por diante. Se você tem uma função 3 menos x à terceira mais 3x ao quadrado menos 5x mais 1, por exemplo, isso aqui é uma equação do terceiro grau. Terceiro grau. E ela vai ter até 3 raízes. E o gráfico disso vai ser... Observe que eu estou fazendo bem uns esboços aqui. Vai ser alguma coisa assim. Tocar o eixo X em 3 pontos diferentes. Tá? Só que o foco desse capítulo é 2. E aí você joga para o quarto, quinto, sexto grau nesse mesmo parâmetro, tá? Ok. Construção de gráfico. O gráfico aqui é um pouco mais cansativo, ou melhor, trabalhoso em fazer. Porque nós vimos já que por duas retas distintas passa-se por dois pontos distintos passa-se uma única reta por eles. Então, se você estava fazendo o gráfico de uma reta, se você identificasse dois pontos desse gráfico, você já conseguia traçar a reta. Agora, a parábola não. A parábola, você pode ter uma parábola assim. Você pode ter ela mais abertinha assim, ó. Você pode ter ela bem... mais fechada. Você pode ter ela invertida. Então, por dois pontos só, é muito difícil a gente pensar em construir uma parábola. Muito difícil mesmo. Agora, se nós tivéssemos os dois pontos, e o vértice da parábola, dois pontos mais o vértice já ajudava. O que é o vértice? O vértice é esse ponto de inversão da parábola, o ponto de máximo ou mínimo da parábola. Esses são os vértices. Se o vértice está aqui e a parábola passa por esses três pontos, então ela vai dali para cá, ela vai decrescer assim, daqui ela decresce assim. Só não consegui desenhar passando pelo ponto. Aí você já tem um esboço melhor, você já tem uma representação bacana disso, tá? Então esse cara aqui é o vértice, é um ponto importante.
Mas a gente só vai ter ferramenta para estudar o vértice após estudar as raízes. Após encontrar esses pontos. E para fazer as raízes... Bom dia, Lourenço. O tio Neto tá dando aula. É eu. O sobrinho veio dormir aqui esse final de semana. Então, as raízes é aquela delta igual a b quadrado menos 4ac, tudo bem? Lembram disso? Não, né? A gente vai revisar isso. Então, se eu ainda não tenho o vértice e essas raízes para fazer, eu tenho só a equação da parábola, como é o caso aqui, ó, dessa parábola, f de x é igual a x quadrado mais x. Se eu não tenho as raízes, não tenho o vértice da parábola, o que eu faço? Muitos pontos. Muitos pontos. Tá? Beirando uns 10 pontos aí quase. No mínimo 6, 7. Então você vai escolher pontos. Lembrando que o f de x aqui f de x, f de x. E aí você vai marcar. Eu vou escolher para o x sendo 1. Então o f de 1 vai ficar 1 ao quadrado mais 1, isso dá 2. Então o f de 1 deu 2. Eu vou escolher para o x sendo 2. Então eu vou calcular o f de 2. Então esse aqui vai ficar 2 ao quadrado, né? Estou colocando aqui 2 ao quadrado mais 2. Isso aqui vai ficar 4 mais 2, 6. 6. Eu vou escolher o 3. O f de 3. Então vai ficar 3 ao quadrado mais 3. Isso aqui dá 9 mais 3, 12. Eu vou escolher o 0 agora. O f de 0. Então vai ficar 0 ao quadrado mais 0. Deu 0. Vamos escolher uns negativos. Escolher menos 1 para o x. F de menos 1. Aí vai ficar menos 1 ao quadrado mais menos 1. Isso aqui ficou... Isso aqui ficou menos 1 ao quadrado deu 1. Com menos 1 deu 0. Escolher o menos 2. F de menos 2. Então vai ficar menos 2 ao quadrado mais menos 2. 4 com menos 2 deu 2. Escolheu 3. O f de menos 3, né? Porque o 3 já foi. Menos 3. Então vai ficar menos 3 ao quadrado mais menos 3. Então dá 9 com menos 3 deu 6. Quero menos 4. Não, já foi até o menos 3. Eu percebi que deu uma singularidade aqui, ó, entre o 0 e o menos 1. Os dois deu 0. Eu vou pegar a metade disso. Eu vou pegar 0,5. Menos 0,5. 1,5. F de menos 0,5. Então fica menos 1,5 ao quadrado mais menos 1,5. Isso aqui fica 1/4 positivo com menos meio de K. Isso aqui fica MMC, fica 1 menos 2, então deu 4 por 2 vezes 1, 2, certo? Então deu menos 1/4. Não resolveu muito, deu menos 1/4 aqui, também não deu um valor inteiro. Agora eu vou traçar esses pontos e pôr no gráfico. Você vai fazer o gráfico aqui. Você vai fazer o gráfico. Eu vou apagar aqui e vou fazer um bem feito. Usar a régua.
caixa não escreve, professor? Agora gira ele. Deixa eu entrar, só estava alinhando a régua. E aí eu vou considerar a malha quadriculada sendo uma unidade e vou marcando. Aí eu tenho que fazer no zoom de lá. Ó, x1, y2, né? O f de x é lá no eixo y, que é a imagem. 1 e 2. Vamos marcar aqui. 1 e 2. Usando a malha quadriculada. Esse aqui é um ponto que pertence. O outro ponto. 2 e 6. 2 e 6. 3, 4, 5, 6. Tá aqui o outro ponto. Eu acho que o outro é 3 e 12, se eu não me engano. 3 e 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu não estou marcando todos não, tá? Assim, escrevendo os valores no y que não precisa, né? Vou colocar 7, 8, eu já tenho espaçamento para isso, nesses dois pontos. Agora, depois. 0 e 0. Passa na origem. Agora, o menos 1 no x vai dar 0. O x sendo menos 1 vai dar 0. Tá bem aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho esse ponto aqui, que ficou um trem estranho. Vê se eu marcar dessa cor aqui, fica melhor. Fica. Menos 1 e 0. Tá aqui o outro. Tá sobre o eixo. Depois eu mudar a cor. Então, menos 1 e 0 foi. Depois, menos 2 e 4. Menos 2, aqui é menos 1, né? Menos 2 e 4. Tá aqui. Menos 3 e 6. Menos 3 e 6. Menos 3 e 6. E 6. Aí eu não fui pro menos 4, né? Parei, aí depois eu fui pro menos 0,5, né? Que era essa parte, achei menos 1 quarto. Então eu achei aqui o 0,5 e 1 quarto. Aqui é o inteiro, aqui é a metade, aqui é a metade da metade. Então o ponto estaria bem por aqui sim, ó. Tudo bem? Então o nosso gráfico ele passa por esse ponto e sobe aqui, ó. E aí ele passa por esse, passa por esse, passa por esse e sobe. Só não ficou bonitinho, né? Mas é uma parábola aí. O livro ele construiu isso também. Tá bom? Ele construiu isso também. Olha lá, menos 1,5 e meio. Tá vendo bem o vértice, os pontos, tá? Então, para você fazer o gráfico de uma parábola, você tem que pôr muitos pontos, muitos mesmo, diferente do outro lado da reta, que bastava 2 pontinhos e você tinha o comportamento. Aqui, para você não fazer, não tendo raízes e não tendo vértice, você só tem essa estratégia. Escolhe para um e vai calculando o outro, tá bom? E aí a gente vai percebendo alguns comportamentos. Por exemplo, esse coeficiente aqui é A, ó, o do x quadrado que é o A. Então, nesse caso, o A vale 1. O A sendo 1, o A é maior do que 0. Você gosta de trabalhar com número positivo ou negativo? Eu gosto de trabalhar com número positivo. Então, quando o A for maior do que 0,
você vai ter uma parábola com a concavidade para cima. Olha o sorrisão. Quando o seu A for negativo, que é esse cara aqui, ó, o menos 1 aqui, seu A sendo negativo, um A menor que zero, a gente fica triste em fazer as continhas com um negativo. Então a concavidade fica para baixo. Olha a carinha triste aí, ó, mal-humorado. Ô, professor. Mais didático do que isso, Nossa, impossível, né? professor, pelo amor de Deus. Ficou muito bom. Mas ajuda, essas coisas Não, bestas ajuda muito a lembrar. que ajuda a lembrar. Por que música chiclete gruda? Porque é música ruim, repetitiva. Então, se você fizer algumas coisinhas assim, ajuda. Então, Com certeza eu vou lembrar disso. concavidade da parábola, você consegue identificar através do A. Então, você já tem uma ideia do seu comportamento vendo a equação. A gente já sabia que ela ia ser para cima, e aí nós estamos lançando valores até ter ponto suficiente para traçar essa parábola. Aqui ele vai fazer mais do mesmo, tá? Ele pegou aqui outra equaçãozinha, escolheu para x e calculou y, marcou os pontos e ligou. De novo aqui, tá? Agora eu quero falar com vocês sobre raízes da equação do segundo grau. Essa fórmula aqui, vocês já viram ela na vida? Essa aqui? Essa é a Bhaskara. Conhece, né? Uhum, claro. Sabe de onde veio? Como é que chegou nela? A, no, Ah, a nossa função ela é assim, ó, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Calcular uma raiz ou raízes de uma equação, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o f de x dando resultado zero. Isso é a raiz. Então você pega o f de x e iguala a zero. Desse jeito que ela aparece. Então fica o ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Agora eu vou isolar o x do lado esquerdo e jogar tudo para lá. Então esse c aqui, ó, que é positivo, ele vai para o lado direito negativo. Aí, como isso é uma balança, o que eu faço de um lado, faço do outro, a igualdade se mantém, eu vou fazer aqui, eu vou multiplicar de lá é o C. Eu vou multiplicar aqui todo mundo por 4A. Então vai ficar o lado esquerdo multiplicado por 4A e o lado esquerdo multiplicado por 4A. Faz a distributiva do lado esquerdo, vai ficar 4A quadrado x quadrado mais 4ABX igual a menos 4AC. O que eu vou fazer agora é uma soma. Eu vou somar b ao quadrado de ambos os lados. Se eu fizer isso, eu não altero a equação. Então eu vou colocar aqui 4a quadrado x quadrado mais 4abx mais b quadrado. E de cá também eu vou somar o b quadrado. Se você observar um pequeno rascunho que aconteceu aqui, ó, essa coisa aqui, essa primeira etapa, olha só o que é isso. 2ax mais b. Desse jeito, quadrado. Isso aqui é produto notável. O quadrado do primeiro termo, 2 ao quadrado, 4, a ao quadrado, x quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo termo, 2 vezes 2, 4, abx, né, multipliquei os termos, mais o quadrado do segundo termo. E isso aqui é igualzinho a isso. Então essa coisa aqui pode ser escrita assim, ó, 2ax mais b quadrado, que é igual a b quadrado menos 4ac. Esse quadrado passa para lá em forma de raiz. Então vai ficar aqui 2ax mais b igual mais ou menos, né? Quando passa a raiz ganha mais ou menos,
b quadrado menos 4ac. Já apareceu o discriminante aí, o delta. Isolando o x, passa o b negativo. 2ax é igual, aí o b passa negativo. b quadrado menos 4ac. O 2a está multiplicando o x, passa a dividir, então isso vai ficar menos b, mais ou menos raiz de b quadrado, menos 4ac, dividido por 2a. Tá aí, Bhaskara. Demonstrada para vocês. Tá bom? Chegado nela. E como vocês conhecem, Bhaskara, aplicar, fazer algumas continhas não tem muita dificuldade. Vamos lá? Já tinham visto essa demonstração? Como chega no Bhaskara ou ainda não? Não, eu sempre me perguntei como é que descobriram isso. Cria do nada, né? Uhum. Alguém foi gênio em conseguir pensar em completar o quadrado do lado de cá, né? Quando ele completa o quadrado para cá e passa ele para lá, tirando a potência, facilita muito a vida. Então, aí ele, no intuito de chegar nesse ponto, ele foi vendo o que ele precisava fazer para ter esse quadrado perfeito. E aí ele encontrou multiplicar por 4 e depois somar b ao quadrado. Mas não foi eu não, eu só reproduzi algo que alguém já fez há muito tempo e eu não me lembro. Eu acho que esse método não foi exatamente o que o Bhaskara fez, tá? Por isso que eu não estou afirmando que a gente chega na fórmula dele, mas eu acho que ele demonstrou de um método diferente. E agora eu não me lembro qual. Acabou virando uma regra, né? Acabou virando uma regra. Olha só esse aqui, ó. Só substituição, basicamente. Vamos obter os zeros da função. Gente, encontrar zeros da função é a mesma coisa que encontrar as raízes, tá? É a mesma coisa que fizer o f de x igual a zero. Então você tem a função. Se você vai fazer o f de x igual a zero, então se esse cara é zero, eu vou escrever de cá. Você vai pegar a equação e vai igualar a zero. Aí você vai identificar os coeficientes. O a é 1, o b é menos 5 e o c vale 6. Só isso que você precisa desses coeficientes. Agora você joga na fórmula de base que nós vimos aqui. Acabamos de demonstrar. Substitui cada letra pelo seu valor, né? E faz a continha e chega nas raízes. Então as raízes eu preciso desenvolver essa conta, pelo menos uma completa, para quem está um pouco esquecido, ou não tenho necessidade. Converse comigo. Se alguém tem dificuldade, eu desenvolvo uma completinha de Bhaskara. Senão eu considero desse jeito o suficiente. Alguém com dificuldade, você fala, professor, eu tenho. Oi. Eu gostaria que o senhor fizesse só pra gente dar uma... Então tá bom. Uma relembrada. Exatamente, professor. Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Vixe Maria, eu lembro. Foi um churrasco bom na fazenda. Bom, hein, professor? Oh. Sim. Aí eu aprendi uma coisa. Por exemplo, o meu cunhado tem uma fazenda aqui em Bela Vista, pertinho, né? Aí vira e mexe, ele... Não, vamos assar uma carne lá? Eu falei, vamos. Aí eu compro um pedaço de picanha, uma caixinha de cerveja da Heineken mesmo e levo. Porque assim, eu tô indo pra casa dele, vou usar de tudo. Se eu chegar lá com 2 kg de linguiça e Skol, ele não me chama de novo. Onde eu vou passar o dia com a família gastando pouco em relação a isso? Aí eu prefiro gastar um pouco mais, você chega invocado no churrasco e só, não tem mais despesa de entrada e nada. Se você colocar na ponta da caneta, compensa. Tá, mas deixa pra lá. Olha só, esse valor aqui. X quadrado, identificar primeiro, fazer o f de x igual a zero. Então é x quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Agora, identificar os coeficientes. O a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 6. Eu gosto de fazer a fórmula de Bhaskara fragmentada, por etapa.
eu gosto de calcular esse delta, esse discriminante, que é a parte que aparece dentro da raiz, separado. Então isso aqui vai ficar o menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes c, que é 6. Então delta ficou 25. 4 vezes 1 vezes 6 dá 24, sinal negativo, então delta deu 1. Agora, se esse delta deu maior que zero, ó, delta deu maior que zero, isso vai implicar em duas raízes. Nós vamos ter duas respostas. Se o delta for igual a zero, vai implicar em uma raiz. Ou duas raízes idênticas. Seria o x' 2 e o x' 2 e o x2' 2. Deu o mesmo valor, né? São duas raízes idênticas, não distintas. E se o delta for menor que zero, nós vamos ter zero raízes. Nós não temos solução em números reais. Então isso aqui é só um lembrete, né, do que acontece com o discriminante. E aí a gente vai para a segunda parte da fórmula, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz agora do delta sobre 2a. Então x vai ficar menos b, aí eu olho para o b. O b não é menos 5? Com esse menos aqui, ó, vai dar mais, ó. Olha só. Esse menos é da fórmula e esse menos é o do b. Mais ou menos raiz de delta, que é 1. Sobre 4 vezes o a, que também é 1. Agora é só organizar. X igual menos vezes menos deu mais. Mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1. 4 vezes 1, 4. Aí eu gosto de dividir isso aqui em dois casos. Eu gosto de dividir no x', tá? Que é a parte positiva, e o x duas linhas, que é a parte Professor, negativa da raiz. Oi, meu bem. não é 2A, não? É 2a. Desculpa. Obrigado. Eu tava lá no churrasco, eu acho. Que não é possível errar um trem desse. Obrigado. Lembrou da picanha? Pois é. Chega com a traço mesmo. Ó, eu passei um dia bom. É cansativo você fazer isso. Eu tenho filha pequena. Meu sobrinho também de 3 anos foi junto. Olhar a menina e tudo. Mas é um dia muito bom. Dias. Acho que normalmente dias que envolvem família, assim, que não seja do nosso círculo interno, assim, Uhum, sabe? são É bons. sempre um pouquinho cansativo, mas sempre gostoso, né? Exatamente. Ah, então aqui, finalizando isso aqui, depois da correção. Então deu 6 dividido por 2 deu 3. E aqui deu 4 dividido por 2 deu 2. Então a minha solução, eu gosto de colocar sempre em ordem crescente, né? Então 2 e 3. Tá aí. Assim calcula-se um delta. Tá? Olha só, ele fez aqui em quase nada de linha, né? É o tanto de espaço que eu usei, né? Mas eu fiz detalhado para ajudar a relembrar. E aí evita-se erros. Tá? Ixi. Tá, deixa eu entrar. Uhum. Aqui, quantidade de raízes. Foi o que eu já comentei aqui do discriminante, quando a gente chega, né, no delta. Se o delta é maior que zero, igual a zero ou menor que zero, nós temos essas quantidades de raízes. É o que ele vai fazer aqui. Aqui ele está usando o GeoGebra para mostrar duas raízes, dois pontos, um ponto só e não toca o eixo X, né? Olha, quando o delta dá menor que zero, nós dizemos que a equação do segundo grau não tem raiz real. Não quer dizer que não exista a equação do segundo grau. Ela existe, ela gera gráfico, ela é parábola, só que ela não vai cortar o eixo X. Ela vai ficar toda acima ou toda abaixo do eixo X, sem interceptá-lo. Entendido? Tá. Some produto de raízes.
Eu não sei se eu já falo isso, se tá fácil, eu precisava, acho que eu vou falar. Vou não. Vou deixar só um produto, forma fatorada. Acho que eu vou falar aqui com vocês a coordenada. A coordenada vai. Some produto, eu gosto de fazer uma aula para ele. Porque tem um monte de exercício que dá para trabalhar com some produto. Vamos entender a coordenada do vértice da parábola, que é um ponto importante. Olha só. Nós vimos aqui que se identificar as raízes e o vértice da parábola, fica bom de fazer o gráfico com esses 3 pontos. Nesse exemplo 4 aqui, nós já encontramos as nossas raízes. Olha só. 2 e 3. Então, quando eu coloco isso no gráfico, fica assim, ó. Não dá, tem que aproximar aqui, tem que usar régua. Não fica muito fora. Gente, eu não estou usando GeoGebra nessa aula, é porque essa construção é importante. Lá eu só digito a equação e ele me dá pronto. Depois dessa construção a gente pode até usá-lo para conferir, mas se eu usar só ele, vocês perdem a parte da construção. Primeiro as minhas raízes, 2 e 3. Eu vou marcar no meu gráfico, como as raízes são próximas, escalas de 2. Assim, ó. A cada 2 quadradinhos eu vou considerar sendo uma unidade. Tá bom? Senão ele vai ficar muito junto o gráfico. Então, esses aqui são as minhas raízes, 2 e 3. Agora eu vou olhar para o A, para a equação. O A é maior do que 0? Sim, professor, o A vale 1. Então, a gente vai ficar felizão, né? Positivo. Então, nós sabemos já a ideia da concavidade da parábola. Ela vai ser alguma coisa assim, ó. Só não sei identificar ainda bem esse vértice. Só que a parábola ela é simétrica, como a nossa mão. Como assim, querido professor? Se a gente pegar a nossa mão e fizer assim, ó, ela encaixa certinho uma sobre a outra. Tirando alguns aí que tem dedo torto, que vai ficar não certinho. Eu lembro de fazer isso. Teve uma menina que mostrou, não encaixou quase nada uma vez. É simétrico. Então, nessa simetria, nós conseguimos identificar o vértice. O vértice é esse ponto aqui, ó. Olha só. Eu vou pegar esse ponto médio. Então, o x do vértice, ele vai ser quem? O ponto médio das raízes. Então, esse cara aqui é o 2,5. Eu vou colocar 2,5 sendo 5 sobre 2. 2,5. Essa, deixa eu até colocar para lá de cima. 5 sobre 2. Que é bem o ponto médio. Agora eu vou para a minha função. A minha função é, quem que é? X² menos 5x mais 6. F de x igual x² menos 5x mais 6. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou calcular agora o f do meu x do vértice, do meu ponto médio. Como é que a gente acha ponto médio? Soma os dois valores e divide por 2. Então, eu somei 2 mais 3, deu 5 e dividi por 2. 5 sobre 2. Isso é ponto médio. Então, agora eu vou calcular o f de 5 sobre 2. Olha que bacana. Então, isso vai ficar 5 sobre 2 ao quadrado, menos 5 vezes 5 sobre 2, mais 6. Vou fazer essa conta. 25 sobre 4, menos 25 sobre 2, mais 6.
Vou tirar o MMC de todo mundo aqui. É 4. Dividido por 4 dá 1, vezes 25 dá 25. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 25 dá 50. 4 dividido por 1 dá 1, vezes 6 dá 24. Corto o 4? Não, eu só tirei do lado direito da igualdade. O lado esquerdo aqui, que é o f de 5 sobre 2, e não fiz nada. Então, continua com ele. Agora isso aqui vai dar menos, isso dá 49, então vai dar menos 1 sobre 4. Então, o nosso f de 5 sobre 2, né? Isso aqui é tudo f de 5 sobre 2. Só não escrevi, porque parece que a preguiça mora com o professor de vocês. Então, o f de 5 sobre 4 deu 1 quarto. Então, vou lá e vou marcar. 1 quarto. Nós consideramos que 2 quadradinhos era a unidade 1. Então, aqui é a metade, 1 quarto está bem aqui sim, ó. Bem nessa metade aqui, 1 quarto. Então, vai passar por esse ponto verde, por esse ponto azul, por esse ponto azul e por esse ponto azul. Já tenho 3 pontos. Uma coisa importante, olha só, tá vendo esse ponto aqui, ó? O termo C? Adivinha, o termo C vai coincidir lá com a função afim, o que não tem variável. É o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Então, o eixo Y vai valer 6. Vamos marcar ele lá também? Cada unidade é 1, né? É 2 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai cortar lá. Eu vou subir isso aqui. No. Tá horrível, mas tá bom, subiu. Aqui é o 6. Então o gráfico vai passar por esses pontos. Vou tentar fazer um esboço aqui, ó. Vai passar nesse e sobe para cá. Deixa eu subir para o lado de cá aqui. Esse é o meu gráfico. Essa é a minha parábola. Vamos para o GeoGebra ver isso aqui. Esse ponto aqui, então, que nós encontramos, que é o vértice, ele foi encontrado sendo 5 sobre 2 e o menos 1 quarto, né? GeoGebra. Eu sou tão esquecido que eu estou trabalhando com GeoGebra com a janela menor, para poder ver a equação em cima, tá vendo? Aí fica x quadrado menos 5x mais 6. Olha lá o gráfico. Agora eu posso ampliá-lo. Passa pelo 2 e 3. Olha o vértice, o ponto mais abaixo da parábola. Acho que é por aqui sim. Olha lá. 5,5 é 2,5. E o menos 1 sobre 4 é o menos 0,25. Tá aqui o vértice. O ponto que ela tocou o eixo Y, que cruzou, foi lá no 6. Né? Aqui foram as raízes, o 2 e o 3. Então, nós conseguimos identificar aqui, para fazer o esboço do gráfico, 4 pontos. Nós encontramos as raízes, o vértice e um ponto de intersecção com o eixo Y. E aí sim a gente consegue fazer uma parábola, o esboço de uma parábola bem bacana, tá? Sem precisar fazer do primeiro método. Qual era o primeiro método? Lá em cima que nós começamos, escolher pontos, um monte de pontos, né, para ver por onde passa e fazer a parábola. Se essa aqui a gente joga lá no GeoGebra também, quer ver? Deixa eu zerar essa aqui. X quadrado menos x. X quadrado
menos x igual a zero. Tá doido? É mais x, professor. Delete de novo. X quadrado mais x igual a zero. Alguma coisa de errado não está dando certo aqui. Deixa eu fechar a GeoGebra e abrir de novo. A gente pode ter sido alguma configuração que eu fiz aqui. Alguma coisa que eu cliquei. X quadrado mais x. Essa função eu quero as raízes. Eu tenho que igualar isso a zero. Mas aqui ele está considerando que já está pronto, né? Olha aqui o gráfico. Ele passa pelo... Olha só as raízes, né? O f de x é igual a isso. Não tem que igualar, não. Ele já calcula direto, igual a zero. Eu que estava fazendo confusão. Então, as raízes é menos 1 e 0. Olha lá o vértice da parábola. E aí é justamente esse gráfico aqui, né? A gente tinha feito. Passava um pouquinho para baixo também. Então, dá para fazer um bom esboço. Lá no GeoGebra não é esboço, né? É o gráfico perfeito. E aí, o vértice da parábola, existe um outro método também para calcular esse vértice. Aí na aula que vem, eu vou trabalhar com vocês esse parâmetro aqui para calcular o vértice da parábola. Uma outra formulazinha, né? Por que essa fórmula é importante? Porque quando você tiver um delta menor que zero, que no seu plano cartesiano você tiver uma parábola assim, ó, por exemplo, e for fazer o gráfico dela, mesmo sem ter a raiz, como que você vai achar o vértice? Porque pelo jeito que nós fizemos aqui, esse aqui é um ponto de mínimo, né? Que é a simetria entre o eixo x e y. Cadê? Onde eu construí ela? Aqui, ó. Foi a raiz. Aqui, ó, simetria mesmo, o vértice. Ó, que eu falei que é uma simetria entre o x e o y. Se você não tem as raízes, não tem o 2 e o 3 aqui, ó, que foram os valores, como é que você vai encontrar o ponto médio? Né? Se você não tem raiz, você não consegue calcular ponto médio. Então, por esse método aqui, só serve quando o delta é maior do que zero. Professor, e se o delta for igual a zero? Aí ficou bom, né? Porque se o delta é igual a zero, ela vai tocar o eixo x e vai inverter. Então, essa raiz já é o vértice. Então, quando o delta é igual a zero, o vértice da raiz coincide com a raiz. Né? E agora, quando ele é menor que zero, aí não tem o que fazer. Aí temos que recorrer, não tem o que fazer por esse método. Aí nós vamos ter que recorrer para essa fórmulazinha. Aí, a aula que vem eu vou demonstrar, justificar e a gente dá continuidade em coordenada do vértice e depois volta em soma e produto e segue o bonde. Tá bom? Eu estou pensativo em fazer um negócio aqui. Não defini ainda não, a mão tá coçando, tá? Mas eu tô pensativo em não dar prova nesse bimestre, deixar só por atividades, tá? Se eu tiver que dar prova, aula que vem vocês têm a resposta, porque aí eu dou a prova na última semana. Eu dou a aula que vem é 9, aí depois nós temos a aula na última semana antes de parar, dia 16. Aí eu marco a prova dia 16, ou eu aviso que não vai ter prova. E aí essas atividades eu faço a média ponderada. Por exemplo, se a atividade somou tudo, as atividades deu 5 pontos.
Então quem fez as 5 atividades, eu vou dobrar essa nota. Aí vai com 10. Se o aluno fez 4 pontos de atividades, eu dobro a nota, ele vai com 8. Né? É como se a atividade tivesse um peso dobrado nessa etapa. Professor, eu não estou entregando atividades, eu estava confiado na prova, como é que eu faço? Você pode fazer as atividades que estão em aberto, com uma correção com uma notinha um pouquinho abaixo, ou eu te dou uma prova, que era o combinado. Se você quiser o que era, eu te dou a prova também, tá? Mas aula que vem a gente conversa sobre isso. É bom que vocês pensem sobre o assunto e a gente determina junto. Eu não gosto de... Professor, Oi? pontos. Hum? Se a gente for olhar as atividades que você deu, O que tem? são 3 pontos já, né? Acho que dá mais. Deixa eu ver aqui. Segundo São 6 bimestre. atividades. Todas elas têm meio. Sim, dá 3. Não, tem atividade de 1 ponto aqui, Tem ó. uma que tá valendo 1. Meio, Tem uma que tá 1, valendo 1. 2, 2,5, 3, 3,5. Vou passar mais uma agora valendo. Não vai nem chegar a 5, a gente vai ter que fazer uma provinha mesmo. Não, Ficou baixo essa quantidade. faz uma atividade valendo 1,5. Fazer, tipo, você vai passar atividade hoje, né, professor? Daí valendo 5 vai ficar com 4. Daí aula que vem você faz uma valendo 1. É. Certinho, professor. Vamos ver aqui então. Os caras não querem fazer prova de jeito nenhum. É porque a prova online ela é difícil. Quando o aluno não quer fazer, é mais fácil ele colar numa prova online do que ele colar das atividades inteiras. Se ele for Sim, colar das professor. atividades inteiras, dá mais trabalho para o aluno que não quer. Aí, o aluno que quer, eu não sei. Eu não sei. Sim. É. Professor, tipo, quando você passa atividades, eu aprendo na hora. Tipo, eu não consigo entender muito na aula, mas, tipo, quando eu tô fazendo atividade que você manda, eu consigo entender a matéria. Depois eu assisto o vídeo do seu. Atividade eu gosto de exercício. Vamos marcar alguns aqui. Ah, Professor, eu fiquei sem Oi. entregar 3 exercícios, eu vou fazer eles hoje. Ótimo. Yeah. Corre lá. Vou marcar um de gráfico. Desses aqui para fazer. Vou marcar o 3. Esse aqui é do Delta e Bhaskara. Eu vou marcar esse 4 que tem... Não. Vou marcar aqui um pouquinho, tá? São muitos, né? Eu vou ponderar aqui, ó. A, E e J. A 5 eu vou marcar a só. A 6 eu vou marcar a B e a C. Essa sequência aqui eu vou considerar como 1, porque o 4 seria isso tudo. Então eu fragmentei um pouquinho de cada para contar como uma maior. Vamos ver aqui o que vai dar. Um retângulo, determina os valores de P reais, estabeleça em minha... Não. Já foram... A 10 é bacana, qualquer coisa eu volto nela. Deixa eu ver o que mais aqui. Esse aqui é soma produto, deixa quieto. Essa parte aqui da coordenada do vértice, eu vou deixar para marcar depois que eu tiver a parte livre, porque senão vocês vão ficar travados na maior parte dos exercícios. Então a gente foca nessa etapa aqui mesmo. Deixa eu ver quanto deu. 1, 2, 3, 4, 5, fechou. Então aqui ficou exercício 3 da página que eu não me lembro. Aí aqui ficou o exercício 4A, 4E, 4J
5A, 6B, 6C. Né? Página 100. E ficou aqui mais os exercícios que são inteiros. O 8 sem vírgula aqui. O 10 e 12. Da página 100 também. Que são as sequências. Então ficou esses exercícios. Eu vou colocar desse jeito aqui, ó, 4A, 4E, nesse estilo lá na plataforma do Moodle, para quando você acessar ficar fácil identificar, tá? Se quiser fazer tudo, praticar e tiver tempo, né? Porque eu sei o que mais pega para vocês é a questão tempo. Tenha tempo de fazer todos esse 3, 4 e 5 seria bom. Se não, faz o que está sendo pedido, tá? Dúvidas e perguntas. Ah, vocês têm o meu WhatsApp? Quem é o representante aí da turma? Oi, professor. É, Eu não peguei o WhatsApp do senhor da última vez, porque eu tava passando mal no dia, então eu acabei também não pegando. Então, você vai fazer o seguinte. quê? O seu áudio, Natasha, tá um pouquinho ruim. Eu não consegui ouvir muito bem. Eu mandei o meu WhatsApp aí no chat. Todo mundo tem acesso, inclusive você. Mas você vai me mandar um oi no WhatsApp, se identificando, falando Natasha, representante da turma de eletrônica 1, tá? Porque se eu precisar comunicar com a turma alguma coisa nesse fechamento, eu te mando uma mensagem e você reproduz que vocês têm um grupo de WhatsApp, né? Tá bom? Isso, se alguém quiser fazer isso também, eu não me importo, tá? Mais um aluno aí. Às vezes a Natália não tá ouvindo bem. Eu acho que ela tá ouvindo bem, ela só tá com problema no microfone. Natália. A Natasha. Tá? Gente, então fechamos o nosso encontro, né? Beijos, abraços, boa semana, continue se cuidando e estudando e até a segunda-feira que vem, tá? Tchau, tchau. Falou, professor. Falou, tchau, tchau. Falou, Tchau, professor. professor. Muito Até obrigado. mais. mensagem pro senhor, professor. Até mais, tchau, tchau. Já mandei mensagem pro senhor. Ah, professor. obrigado, já vou responder. É que eu uso o celular de webcam, aí só depois que eu sair. Tchau, tchau.